abençoa, Senhor, cada filho teu, Pai, aqueles filhos que estão dizimando e ofertando, Senhor. E abençoa, Senhor, porque só Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, o que cada um precisa, Senhor, e o secreto de cada um, Pai. Então, Senhor, eu coloco agora, Senhor, essa casa, Pai, os dizimistas, os ofertantes, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Faça, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito para mim, Pai. Desperta, Senhor, a vontade e o desejo de cumprir esse princípio, Senhor, de ser fiel a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, gente. Hoje o preletor fazia tempo que eu queria trazer ele, mas nunca estava encaixando. Primeira vez que eu vi ele ministrar na igreja, eu falei, cara, esse rapaz prega, hein? E Deus colocou no meu coração e no da Adri para essa sessão, tá chamando ele. E eu mandei mensagem de prontidão, ele não, sim, topou. E eles quer falar sobre o que, Fábio? E um tema que vem queimando no meu coração desde a Confreedom é o mesmo da nossa convenção, que é a identidade dos jovens em Cristo. E ele falou, Deus me deu uma palavra sobre isso. Eu falei, então é confirmação. Eu creio que vocês vão ser muito abençoados hoje, vão ser muito transformados. Recebam com a salva de palma, pastor Alberto, ICB Santa Felicidade. Amém. Glória a Deus, é contigo. Amém. Alguém pode segurar esse paninho aqui para muito volume ali. Tu és santo. Oh, reclama sai de canto roi na classe. Stu kiande kiando reash kianto kiashanai. Tu és santo. Ajuda o nosso coração nessa jornada, Pai. O Senhor nos deu uma jornada, Jesus. Nós sabemos o início da nossa jornada. Mas só o Senhor sabe o fim da nossa jornada. O Senhor sabe o fim de todas as coisas. Nós estamos, Senhor Jesus, nós estamos, Senhor Jesus, no meio de uma jornada, mas o Senhor é a garantia, o Senhor é a garantia, o Senhor. Fala assim comigo, o Senhor Jesus é a garantia da minha jornada. Você que pode, aplauda Ele. Pode se sentar, fica à vontade. Obrigado, Fábio. Obrigado, missionário César. Obrigado, os irmãos. Muito feliz de estar aqui, de poder falar do Senhor Jesus, que é aquilo que nós mais precisamos para o nosso coração, não é verdade? Fiquei feliz de te ouvir, Cauane. Que Deus dê uma jornada completa para você e para o Leandro. Eu sempre oro por vocês e quando posso converso com vocês, sabe? Que o Senhor Jesus derrame sobre a vida de vocês aquilo que Ele tem, aquilo que é só de vocês, sabe? Muito feliz mesmo. Dá medo, é assim mesmo, e esse medo só piora, tá? Né? Ele só piora. Porque o dia que você pensar que tá tudo esquema, você vai ver que luta. Falar do Senhor é um fardo. Não é um fardo pesado, mas não é um fardo confortável.
Você já carregou uma coisa que é leve, mas é desconfortável? Estranho, né? É leve, mas é desconfortável. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Muito feliz de estar aqui. Abra a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu tablet, ou lê ali. Eu quero ler 2 textos do início, tudo bem? Gênesis 25, 27. Vou ler na NVT, que eu tenho lido. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso e vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Gênesis 29, agora, verso 16 e verso 17. Gênesis 29, verso 16 e 17. Isso mesmo. Acompanhe ali. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha uma bela aparência, um rosto atraente. Sabe, irmãos, hoje eu quero apresentar para vocês, algumas possibilidades, e eu quero refletir para que você pense, no final você ore junto com o Espírito Santo, e eu quero apresentar para vocês. Eu apresentei aqui Esaú, Jacó, Lia e Raquel, Leia, em algumas versões. Nós lemos aqui que o narrador de Gênesis, ele apresenta esses 2 irmãos e essas 2 irmãs, e culmina lá no final das 12 tribos. Só que ele começa a apresentar essas pessoas, e ele dá 2 coisas. A gente conhece o adjetivo. Quando a gente diz um adjetivo, a gente diz uma qualidade de alguém. E quando a gente fala algo pejorativo, a gente está falando de algum defeito. E é tão interessante e hoje eu quero falar sobre 2 pontos. Eu quero falar um pouco sobre a jornada do herói e também sobre os arquétipos. Então a gente olha, que a jornada do herói é muito conhecido, por Joseph Campbell, pelo monomito. Toda vez que você assiste um filme, você vai ver que existe uma jornada. Qualquer filme que você assiste, existe uma jornada. Talvez um dos filmes que traga de uma maneira bem clara a jornada dos heróis é Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, onde conta a jornada do Frodo até o fim. E se nós pensarmos também na questão da jornada, gente, essa jornada, todos nós passamos por algum tipo de jornada. Mas também existe a jornada daqueles que no meio da jornada se apresentam como o herói, apresentam como o vilão, como a Cinderela, e entre os outros. E nos arquétipos, a palavra arquétipo, muito usado na psicologia, por Jung, os arquétipos são símbolos, são situações, são personagens universais. E esses arquétipos que a gente tem no nosso inconsciente, esses arquétipos são modelos. Arquétipos são ideias políticas, ideias filosóficas, e a partir desses arquétipos, a gente vai conduzindo a vida ou é conduzida por ela. A palavra arquétipo vem de arqué, que é onde tem arquitetura, arquirrival. A palavra arqué é a palavra conhecida como princípio. E tipo, que é aportuguesada pelo grego, que é o tipo mesmo, ou o modelo. Então nós temos princípios de modelo. Amém? Todos entenderam? Então, gente, e quando a gente pensa nos arquétipos, nós temos o herói, nós temos o sábio, nós temos o misterioso, o vilão, o sedutor, nós temos o comum, o explorador. E esses arquétipos, eles são modelos, estilos de vida e um ideal que buscamos. E nós vamos ver algum exemplo. Alguém pode dizer aqui o arquétipo de um vilão? Thanos, ótimo. Mais um. Quem? Coringa. Coringa mas ele tem mais arquétipos envolvidos. Quem mais? Megatron, não é? Aí a gente vê
Qual um arquétipo que a gente vê de sábio? Gandalf, do Senhor dos Anéis, Optimus Prime, né? Aí a gente vê, qual o arquétipo que você vê de vilão? Já falei, né? Mas irmãos, e qual é o arquétipo que você vê dos magos? Ou o arquétipo do explorador? E nas escrituras sagradas, sabe que existem arquétipos? Vocês podem dar um exemplo de um arquétipo da Bíblia? De uma personagem, qual que é o arquétipo dele? Qual que é o arquétipo dele? Explosivo? Tá. Mais alguém? Qual que é o arquétipo dele? Oi? Herói. Se nós, esses anos atrás, nós estávamos falando sobre Esther, né? E se nós olharmos para Esther, que a gente estava lendo esses dias na igreja, a campanha sobre Esther, a gente vai ver que Mordecai, qual que é o arquétipo de Mordecai? O sábio. Qual que é o arquétipo de Hagai? O sábio. Qual que é o arquétipo de Vaste? A rainha megera. Qual que é o arquétipo de Amã? O vilão. Qual que é o arquétipo de Esther? A Cinderela. Aquela que sai do mundo plebeu e vai para o palácio. Não é isso? Você notou isso lendo Esther? E a gente vai ver, gente, que existem muitos arquétipos. E então, já aos poucos, um pouco mais claro, nós vemos esses modelos. Você já parou para pensar qual deles é o seu? Você já parou para dar uma olhada assim, poxa, parece que eu me pareço com isso ou com aquilo? Sabe, gente, que quando a gente lê a palavra de Deus, e o mundo, e ao nosso redor, são construídas ideias. E cada um de vocês, se você ficar olhando assim, você está pensando, qual que é o meu arquétipo? Eu quero falar de identidade, mas eu quero falar disso. Qual que é o modelo que você, olha para você. Agora vamos voltar lá para Gênesis 25, verso 27. Irmãos, então vocês entenderam já que arquétipos são modelos? São tipos que nós, né, que as pessoas têm. E a gente vai ler agora ali, olha só. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Olha o arquétipo desses. Um é o caçador, e o outro é o quê? O caseiro. Ao lermos Gênesis, o narrador, aquele que conta a história, e vai sendo contado e chega, né, até nós, ele fala dos arquétipos de Esaú e Jacó. Lembre-se, irmãos, que quando nós falamos de arquétipos, são modelos, ideais, estilos. Esaú é o caçador, fala assim, o caçador. Esaú é o homem livre. Esaú é o homem que vive na floresta. Esaú é o montanhista. Esaú é o homem peludo. Esaú é o homem bruto, o pagão, o que vive longe. Esaú, para o Rousseau, né, aquele filósofo, Esaú é o bom selvagem, livre. Não sou cercado por nada. Esaú é um arquétipo do homem admirado. Esaú é um homem que resolve as coisas por si só. É um homem que tem cheiro de floresta. É um homem valente, robusto, forte. É um homem prático e racional. É um homem com cara de homem. Carrega essa imagem de um homem. Esse é um homem. Se a gente pega a imagem assim hoje de um ator, é tipo o Aquaman. É um homem que os outros homens olham, admiram, mas ao mesmo tempo tem medo.
É um homem que aonde chega, as pessoas vêm. Jacó, ele é um homem diferente. Jacó é um homem caseiro. Jacó, ele leva uma vida comum. Enquanto Esaú já casou, já tem mulher, e Jacó ainda mora com a mãe. Jacó é um cara sossegado. É um cara tranquilo. Jacó é um boêmio. Jacó é aquele que espera uma oportunidade. Enquanto, olha só que interessante, gente, veja só o que o autor nos diz aqui. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador, habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais, ele se tornou o quê? Nada, ele só era um cara pacato. Olha só, então gente, Jacó é aquele cara que anda de moletom. Jacó é aquele cara que anda arrastando chinelos. Jacó é aquele cara que a mãe faz todinho para ele, já que ele não toma mais mamá. Jacó é aquele cara que come pão com Nutella. Jacó é aquele que pede o iFood e não vai caçar. Jacó é aquele que espera que as coisas aconteçam. E a gente vê esses dois modelos de homens, um que caça e pesca, um que cheira mato e floresta, e um outro cara é um cara que fica em casa, sossegado, debaixo da barra da saia da mãe. Agora vamos para as meninas. Os meninos já ouviram aí, né? Gênesis 29. Verso 16 e 17. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel, e os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e um rosto atraente. Sabe, irmãos, depois da gente passar pelo arquétipo dos homens, quais são o arquétipo das mulheres? Lia ou Leia, ali diz que o narrador conta, algumas versões mais antigas, vai falar que os olhos de Lia ou Leia eram baços. Era um olhar quase de morto. Mas nem os olhos dessa menina brilham. Ela estando ou não estando não faz diferença nenhuma. Veja, gente, que para Jacó é pejorativo, é só um cara sossegado. Para Esaú é, na verdade, um adjetivo, é caçador e valente. Para Lia é só um pejorativo, nem os olhos brilham. E ele conta. Então o narrador conta isso, não há brilho no seu olhar. Leia é o arquétipo de uma mulher comum, vivendo uma vida comum, da mulher que não escolhe um homem, mas espera que um dia alguém a escolha, por misericórdia. Seus olhos, como sua face e seu corpo não brilham. Os predicados do narrador para Lia são pejorativos. Os olhos eram sem brilhos, não tinha beleza, ela era sem aspiração, vivendo uma vida comum. Então o arquétipo de Lia ou Leia é de uma mulher comum, não se espera nada dela, porque a grande verdade, ela não tem nada para oferecer. Agora Raquel tinha bela aparência e um rosto atraente. O que Raquel faz com a irmã? Põe no bolso. O que poderia falar de Lia ou Leia é que assim, a Leia, para compensar, tenta pelo menos ser querida e carismática, porque a beleza está com a outra. Olha, ó, essa daqui é linda, essa aqui é queridinha.
E veja que interessante que o narrador nos conta, gente. Ele está contando bem da personalidade, tanto do homem quanto da mulher. E ali, então, Raquel, ela tinha uma bela aparência, ela tinha um rosto atraente. Enquanto Lia nem os olhos brilhavam, Raquel, seu rosto era atraente. Ou seja, os olhos brilham, os lábios sorriem, as maçãs da face são rosadas. Ela carrega em seu rosto uma maquiagem natural. Raquel é um sex appeal, ou seja, um apelo sexual. Mas não um apelo sexual da cobiça e do pecado, mas um apelo para que ela fosse minha mulher. É aquilo que um cara diz: nossa, com essa eu casava. Vocês estão entendendo essa diferença que eu estou falando de apelo? Então, ela era nubil, ou seja, nubilidade, pronta para o casamento. Então, Raquel, ela tem seu corpo atraente. Raquel é aquela que não precisa fazer muita coisa para conquistar. Raquel é aquela que escolhe o homem. Raquel, ela recebe elogios que são bela aparência, um rosto atraente. Então, o arquétipo de Raquel é o arquétipo da amante. Entendo, meninos, não quero falar da beleza feminina como a ideia de pombagira ou de pecado, mas como beleza e pureza. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui? Amém. Irmãos, como diz aquela música da Rita Lee, toda mulher quer ser amada, toda mulher se faz de louca, toda mulher é meio Leila Diniz. Só que Leila Diniz tem mais uma figura do Esaú na figura feminina. Era meio revoltada da vida. Mas, gente, se pensarmos em um filme hollywoodiano, qual é o par certo, Nath? O caçador e a amante. É ou não é? Que par! Feito um para o outro. O caçador, não é, Luciana? O homem robusto, valente, e ela não é aquela mulher que está no castelo e precisa ser resgatada. Não, ela se garante. Ela tem beleza, tem volúpia. Esses são os arquétipos que nos deram. Mas esses não são os arquétipos que a Bíblia está apresentando. Viu que interessante? Nós pensamos em Senhor e Senhora Smith, é um arquétipo. Bem assim. Quem aqui foi assistir Fórmula 1 filme? Ali apresenta bem dois tipos de arquétipo. O arquétipo do aventureiro, do explorador e sábio e do novato. Sabe, irmãos, e se a gente perceber, gente, esses arquétipos norteiam a nossa vida. Esses arquétipos, eles existem por detrás de um apelo, de um desejo. Gênesis 25, 28. Amém? Vamos continuar. Mas por que dos arquétipos? Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava. O arquétipo que construímos lá na ponta da linha é para que a gente possa ser amado. E se nós olharmos toda a figura, de alguma forma recebe amor. Até os vilões recebem amor. Porque os vilões dão um jeito de liderar através do medo. E vilões inferiores se unem a esse vilão superior. Então esses arquétipos que você pensou, no final é para que eu seja amado pelo meu pai quando entregar a caça, e amado pela minha mãe porque eu sou caseiro. E no fim, gente, Esaú como caçador e Jacó como pacato eram nutridos de amor, o anseio de ser aceito, aprovado, amado, e na jornada do herói o seu apelo é receber isso, aceitação.
Fala assim comigo: o desejo é que na jornada eu encontre alguém que me ame. Já notou isso? E lá na frente, gente, nós vamos ver que, assim como os meninos, eles anseiam por aceitação e influência. E as meninas troquem a palavra dos meninos de aceitação e influência por amor, porque é isso que um homem quer. Ele pode ser bruto, mas no final ele quer amor. Ele pode ser rude, né? Às vezes é engraçado, mas quando eu chego em casa com a sacola de compra, o que eu me sinto? Não me sinto o caçador, o provedor? Eu sou embaçadão mesmo. Não é, gente? Esses atrás a Cris falou para mim assim, queria tal um negócio, daí eu falei, então beleza, eu fui lá, comprei, chegou, fui lá buscar, tá aqui. Isso sim, né? E qual o arquétipo que a mulher deseja, senão proteção, cuidado e zelo? Porque no final, ela é a amante e a Cinderela. Salomão, ele foi um dos grandes observadores, né? Alguns vão falar que Salomão era um grande empirista, porque o homem empírico, ele observa o comportamento. Coloca para nós a Eclesiastes 9:11. Eu não vou ficar repetindo, vou tentar ser mais, assim, conciso nas coisas, mais rápido, para conseguir falar tudo. Tudo bem, irmãos? Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam o sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Gente, quais são os arquétipos que você segue? Ou quais são os arquétipos que inspiram, combinam com você? Você já parou para pensar? E sempre a luta para receber alguma coisa no fim da jornada. Porque no fim da jornada eu quero algo. No fim da jornada eu imagino que eu vou encontrar o pote de ouro. Gênesis 29:31. Então é sempre essa ideia, gente, desse arquétipo, desse modelo e desse ideal, é que lá no final eu consiga encontrar o pote de ouro. É que eu consiga encontrar a recompensa daquilo que eu tanto necessito para mim. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Veja só que interessante, irmãos. Fala assim, aquela que tem olhar feio, fala assim. Dá filhos. Aquela que é atraente e bonita é estéril. Que conflito, sabe? O que é melhor ser? Bonita, no entanto estéril, ou feia, no entanto barriga fértil? E nós vemos que o Senhor viu que Lia não era amada, ela não alcançava
Agora Lia, aquela que tem os olhos baços, é fértil. A Raquel, atraente, é estéril. Veja o que Lia diz. Coloca para nós agora, isso, o verso 32. Leiam, acompanhem comigo. Lia engravidou e deu à luz a um filho e chamou de Rubem, pois disse: o Senhor me viu a minha infelicidade, agora o meu marido tudo é por amor. Próximo versículo. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho e chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada, e Ele me deu outro, tudo por quê? Por amor. Verso 34, essa mulher, eu vou te falar, hein? Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, e chamou de Levi, pois disse: certamente desta vez o meu marido terá afeição por mim, pois eu lhe dei 3 filhos. Olhem para mim, gente, no fim, os filhos só são um meio para ser amada. Agora pensem aqui comigo, como é que está Raquel uma hora dessa? Primeira barriga da irmã, fala, logo sou eu, e nada. Segunda barriga da irmã, e nada. Já pensou, Evelyn? Que situação? Terceira barriga da irmã, eu não sei quanto tempo levou todas essas gestações, mas vamos colocar aí, gente, para a gente não dizer que a hora que nasceu nenhum já fecundou o outro, né? Mas que dei uns 5 anos, supomos, 4 anos para ser apertado, né? Os pais que têm filho tudo escadinha, né? Um tem 1, outro tem 2 meses, outro tem, né? Está grávida. Bom que não precisa nunca dar a roupa, né? Sempre vai. Mas olha o que ela diz: agora meu marido me amará. Eu não era amada, o meu marido terá afeição por mim. A mesma coisa que Esaú e Jacó. A mesma coisa. É o mesmo anseio humano dentro de nós. Então, gente, agora não é mais Raquel a protagonista, mas Lia, por causa de ser fértil. E como fica Raquel nessa situação? Vamos ver? Gênesis 31. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja da irmã, e implorou a Jacó: dê-me filhos, ou eu. Gente, toda a beleza de Raquel, aqueles olhar atraente, toda aquela sex appeal, toda aquela presença feminina, quando ela chega, parava tudo, foi pelo ralo. E ela diz: dá-me um filho, senão eu morro, porque o que está me matando é essa inveja dessa feiosa. Por quê? Por quê? Nem bonita é essa minha irmã, e como é que o meu irmão olha para ela? Isso é outra loucura, né, gente? Então, gente, o que Raquel também quer? Amor. O que Raquel quer? Aceitação. A luta por aceitação, por amor, por atenção, fazem surgir sentimentos sombrios dentro de nós, como a inveja, o orgulho, a raiva, o ódio. Aquela que se garantia com um belo olhar ter um ventre vazio. Veja como o narrador de Gênesis conta a história. Esaú e Jacó lutavam dentro do ventre. Não é isso que a gente conhece? Mas essas meninas, o ventre é o meio de luta delas. Enquanto os meninos lutaram dentro do ventre, o ventre é a arma delas de ataque, para conquistar alguma coisa. Sabe, gente,
E esse anseio por um arquétipo, por um modelo que há dentro de nós, seja do homem ou da mulher, pode ser um grande perigo. Porque o arquétipo, se ele não for redimido, ele vai construir um ídolo no nosso coração. E como disse Tim Keller, todo ídolo, o seu sacrifício é muito caro. Gênesis, amém? Estão acompanhando comigo, irmãos, raciocínio, amém? Vamos lá, Gênesis 25, a gente continuar, por causa do tempo, meu Deus do céu. Gênesis 25, verso 29. Certo dia, quando Jacó preparava uns ensopados, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Próximo. Estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, eu gosto entre parênteses aí, por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Próximo. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De quem me servem os meus direitos de filho mais velho? Próximo. Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Próximo. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão, um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Preste atenção, irmãos. O homem rude da floresta e prático. Enquanto um é sossegado esperando uma oportunidade. A grande verdade, gente, que Esaú, o másculo, o potente, mas no final bestializado. Ele conviveu tanto com os animais, tanto com a floresta, tanto com aquele modelo de vida, que ele foi animalizado e desconsiderou a própria primogenitura. Quando a gente olha para um animal, para uma ninhada de pintinhos, para uma cria de cachorrinhos, a gente não considera o mais novo ou o mais velho. A grande verdade é que quando nós lemos isso aqui, ó, Esaú comeu, levantou-se e foi embora. O que é isso senão um animal? O que é isso senão um pombo que você joga uma pipoca? O que é isso se não é uma caça que pega a comida e entra para a floresta de novo? A grande verdade é que o arquétipo de Esaú animalizou ele a ponto dele deixar de ser imagem e semelhança. Agora vamos ler. E a gente vê como Esaú, gente, é um animal como aqueles que se caçam. Ele se tornou uma caça. É um animal. Enquanto Jacó é o pacato, o caseiro, o homem comum. Mas ele não despreza, porque ele é um homem da família. Ele é um homem de casa. Ele é o homem dos diálogos. Ele, na verdade, é um homem. Como inteligência, porque ele, Fábio, dialoga, enquanto o seu irmão urra. Gênesis 27, 14. A gente conhece a história sobre quando Isaac fala para que Esaú fosse lá, trouxesse uma caça, para que depois que ele comesse da caça, ele ia abençoar Esaú e ia dar a primogenitura dele. A gente conhece essa parte, né? Amém? Se você não conhece, depois você vai lá e lê, é uma grande oportunidade. E a gente vê aqui, gente, que enquanto Esaú chega para o filho, o caçador, o viril, o homem peludo, que transpira suor, e o fedor do dia de trabalho é um grande cheiro e louvor, fala, ó, traz uma caça, eu quero comer. E Raquel está lá, né, batendo o bolo. Quem que está trazendo os ovos para ela? Jacó.
Quem que está em casa junto com ela? Jacó. E ela diz, ó, teu pai fez isso, ó, vai abençoar teu irmão, você vai ficar sem. Gente, o que Deus disse para Rebeca quando ela estava grávida dos meninos? Ela estava com uma gravidez estranha, e ela falou, Deus, o que significa isso? Isso significa que você tem 2 filhos dentro de você, e uma nação será inimiga da outra nação, e o mais velho servirá ao mais moço. Ela sempre guardou essa palavra, e chegou a oportunidade. E é tão interessante que agora a gente vê que ela fala bem assim, agora Jacó, vai lá, você mata o cabrito, eu vou preparar uma comida para o teu pai, você vai lá e serve. Mas ele começa a ter uma grande disforria, ou seja, um mal-estar. Mas eu não sou peludo, mas eu não sou isso, mas eu não sou aquilo. É só Jacó que teve isso ou nós também? Vamos lá. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaque gostava. Em seguida pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e os entregou a Jacó, seu filho mais novo. E com pele dos cabritos cobriu-se os braços e a parte lisa do pescoço. E depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada de pão que havia acabado de assar. Gente, primeiro ponto. Como é usar a roupa dos outros? A Nath já fez aquela cara ali que é... Engraçado, né? A gente não sente o nosso cheiro, mas quando põe a dos outros, o cheiro do outro incomoda. Você põe, mas se não tivesse como você pôr delicado, assim, de um jeito que não esbarrasse tanto. Agora, gente, ele tem que pôr a roupa do homem másculo, do embaçadão, do resolve tudo. Aquele que o seu fedor é um elogio, porque ele é um homem. E Jacó, o pacato. Fala assim, Jacó. O pacato. Está fantasiado de caçador. Quantas vezes você já andou fantasiado? Vamos continuar, meu Deus do céu. 18. Jacó levou a comida para o pai e disse, vamos junto, meu pai, sim meu filho, respondeu Isaque, quem é você, Esaú ou Jacó? Verso 19, Jacó disse, eu sou Esaú, seu filho mais velho, fiz o que o Senhor mandou, aqui está a carne de caça, sente-se e coma, para que me dê a sua bênção. Gente, uma das frases mais tristes sobre identidade é, Jacó disse, eu sou Esaú. Coloque a mão no seu rosto assim, ó. Eu sou Jacó. E Jacó disse, quantas vezes você precisou agir como ele? E Jacó disse, eu sou Esaú. Quantas vezes você precisou dizer para os outros que você era o outro e não você? Olhem aqui para mim. Que terrível. E Jacó disse, eu sou Esaú. E é tão difícil, gente, quando para a gente garantir aquilo que o Senhor tem nos dado desde a eternidade, a gente precisa dizer que é outro. E o Alberto disse, eu sou João. Que fardo. A vida toda, aquele menino nunca teve as qualidades de caçador,
mas agora está fantasiado de caçador. Aquele menino sempre foi um menino da barba rala, do braço fininho, sem pelo, quase uma moça. Mas agora ele está fantasiado de barba e de pelos. Ele está fantasiado de Tony Ramos. Ele está fantasiado de Esaú. Porque o que garante é ele se fantasiar e se passar por alguém. Já parou para pensar que terrível? Quando para você garantir alguma coisa, você precisa se passar pelos outros. E quando você faz isso, se opõe contrariamente à gloriosa criatividade e poder de Deus que lhe fez. Vamos continuar. E a história da redenção, ela passa por esses 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação final. A criação, gente, é o estado de pureza entre Esaú e Jacó, entre Lia e Raquel, aonde são crianças e não tem noção de competitividade, não tem noção. Gente, olha que glória que era quando éramos do estado de criação, quando a gente não sabia a diferença entre primo pobre e primo rico. Quando a gente não sabia a diferença entre os dons do irmão e os seus. Eu e o meu irmão, né? O meu irmão, ele é loiro, do olho verde. Eu sou isso aqui. Teu irmão é loiro, do olho verde? É bem assim. Mas ele é um Esaú. Mais bruto. Se você conhecer o meu irmão, é bruto. Se ouvir um áudio do meu irmão, você vai ver, esse cara é o Esaú. Tão bruto que ele é. Sabe, gente, e aí vem, gente, e aí quando a gente está no estado de criação e de graça, a gente não tem conceito de riqueza e de pobreza, entre beleza e feiura, entre ter e não. Gente, que momento maravilhoso é esse na nossa vida, onde a gente não consegue se comparar, porque os conceitos ainda não existem na nossa mente. Mas quando a gente compara-se com os outros, seja a nossa casa, seja a nossa família, vem a queda. Aí você cai. E você se vê, eu não sei você, mas eu fui o primo pobre. Tudo que meu primo não usava, eu pegava para mim. Eu já tinha, nossa, os caras, você está de Adidas? Pois é, meu primo usou até estourar. Aí está aqueles buracão assim, ó. Tudo eu herdava, porque eu era o primo pobre. E me maquiava do outro. E Cristo olhando para mim, cara, o que você está fazendo da sua vida? Por que se fantasiar de outro, se eu o criei para a minha glória e para o meu louvor? Sabe, gente? E quando vem a queda, nós somos cercados de adjetivos e de pejorativos. Nós fugimos dos pejorativos para que a gente alcance algum tipo de adjetivo, algum tipo de qualidade. E como resolver isso? E é nessa hora que nós criamos uma falsa redenção. E nós fazemos ela por meio desse arquétipo. Qual é o seu? Eu acho que a maior crise de identidade na minha vida foi quando aos 19 anos de idade eu perdi a minha mãe. E foi ali, quando eu perdi a minha mãe, eu tive que arrumar alguém para cuidar de mim. Mas eu não tinha. Foi quando eu comecei a ler. A buscar, ficar na biblioteca. Porque eu via que se eu tivesse algum conhecimento, aquilo me daria algum tipo de proteção. Cada um cria o seu. Deixa eu parar no negócio aqui. E esses arquétipos, cada um cria o seu. Aí, por causa desse arquétipo, essa é uma falsa redenção. Vocês estão entendendo, gente? É uma falsa redenção. Você está se auto-redimindo. Cristo redimiu. E a gente canta: se tenho Cristo, completo sou. E o arquétipo da remissão está ali,
te acotovelando, porque ele pensa que é ele que lidera o seu coração. Sabe, gente? E aí, gente, nós criamos uma falsa redenção. Vocês estão comigo, amém, irmãos? Nós criamos uma falsa redenção, nós fingimos, atuamos, dissimulamos, tudo para receber aquilo que também Esaú, Jacó, Lia e Raquel desejaram: amor. Tudo por amor. Sabe, gente, eu quero falar algo para você hoje. Não é a sua valentia, não é a sua sensualidade, não é a sua expertise, não é a sua versatilidade, não é a sua delicadeza, a sua meiguice, não é a sua sabedoria, o seu ar misterioso, não é a sua posição, não é o seu poder, não é a pele do cabrito sobre a face e sobre as mãos que garante algo para você. Jacó pensou que o que ia garantir para ele era a pele de um cabrito. Quais máscaras, quais peles você colocou ou colocar em você para você ser o amado, o aceito? Apenas uma pele garante amor e aceitação. João 1:29. No dia seguinte. João 1:29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a única pele. Não é a pele do cabrito que vai te remir, mas é a pele do Cordeiro. Essa é a pele que vai remir você. Essa é a pele que vai remir Esaú. Essa é a pele que vai remir Jacó. Essa é a pele que vai remir Lia. E essa é a pele que vai remir Raquel. E a mesma pele, o Cordeiro de Deus. A grande pergunta de filosofia é essa: como resolver o problema do mundo? João disse, ali ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o cara tivesse muito claro na cabeça dele, mas muito claro isso na cabeça dele, gente, todos os estudos, o cara pode ser pós-doutor em teologia, mas se o cara não tiver isso claro no coração dele, já era. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, é a pele do Cordeiro que tira o pecado. Mas será que nós entendemos isso? Coloca para nós Pedro 1:18, indo para o final, os últimos versículos. Quantas vezes, irmãos, que você se vestiu do outro? Isso, 1 Pedro 1:18. Quantas vezes que eu e você, gente, precisamos nos vestir do outro para que a gente fosse alguma coisa em algum lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja na casa, seja na igreja. Gente, eu vou ser muito verdadeiro. Igreja é um ambiente difícil às vezes de conviver, porque o teu estilo de vida fora da igreja, qualquer arquétipo serve. O arquétipo do samurai, sempre solitário, lutando as suas lutas, não é, Fabinho? E vencendo. Isso é um louvor. O arquétipo da mulher inteligente, esperta, sensual,
o arquétipo do malandro. Aí a gente vem para a igreja e a gente tem que ter um arquétipo de santo. E vamos falar, gente, essa roupa é difícil de vestir. Gente, olhem aqui para mim. Peguem Elias e Eliseu. Qual é o arquétipo desses caras, irmão? Pegue Hebreus, que reconta a história dos hebreus, por isso que o nome é Hebreus. Veja ali dos heróis da fé, qual que é o arquétipo desses caras, como que eram. E quando ele diz, eram homens que o mundo não era digno deles, viviam em antros. Pedro escreve, pois vocês sabem que o resgate, fala assim, o resgate, para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago com um simples ouro, prata, que perdem o seu valor. Próximo. Mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Sabe, irmãos, um grande desafio da nossa vida. Mas quantas vezes que nós lemos isso, sabemos esse texto, mas ainda tropeçamos, nós achamos ainda difícil de vestir a pele do Cordeiro, porque vivemos tanto tempo usando aquela outra pele, que ainda ela quer ditar as regras. Último verso, Mateus 13:45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Próximo. Quando descobriu uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérolas. Às vezes, irmãos, você até encontrou a pérola de grande valor, mas ainda você fica olhando para aquelas miçangas. Você encontrou a pérola de grande valor, mas hora ou outra você fica flertando com as bijuterias. As bijuterias, para os meninos que não sabem, é aquilo que a gente compra ali. Quantas vezes que nós nos apegamos a coisas que já não tem mais valor, mas porque como um dia ainda nos pertenceu. E toda essa deformidade da nossa vida é uma pista para mostrar como Deus é glorioso. Eu não sei a sua origem, eu não sei ao certo o seu meio, eu também não sei o seu destino, mas todos nós aqui temos uma família. E às vezes somos esmagados pelos outros, porque o nosso modelo de família não é bem aquilo que a gente queria. Agora deixa eu dar a real para você. As Escrituras, a palavra de Deus, aponta que Deus fez um plano de redenção por meio de um homem chamado Abrão. Esse cara era casado com a minha irmã. Transava com a empregada. Quando Deus manda ela, ele manda embora ela e o filho. E Deus diz, por meio de você eu abençoarei. Aí vem Isaac e Rebeca. É um modelo de homem e mulher. É um conto de fadas, mas tem dois filhos que são violentos desde o ventre. O segundo os patriarca, Isaac. E vem um terceiro, Jacó. Mais louco que o vô. Porque ele casa com duas irmãs.
copula com as empregadas da irmã. E tá toda aquela piazada naquela mesma casa. Não é à toa que no final eles querem matar José. Mas Deus é tão glorioso, e para mostrar a sua beleza e o seu poder, foi esse tipo de pessoa que Ele usou para contar a sua história de redenção. Me diga uma coisa: será que a tua família é mais traia que essa? Veja, irmãos, como o Senhor é glorioso. Veja como o Senhor Jesus é poderoso. Então, irmãos, abandone esses arquétipos, deixe para trás e deixe que a pele do Cordeiro te vista. Deixe que Ele conte uma história por meio de você. Deixe que Jesus mostre a beleza e a grandeza de quem Ele é, por meio dessa tua história marcada de caos, de ódio, de raiva, de inveja, de mentira, de vingança, de rejeição, de medo, de noites mal dormidas. Oh, aleluias, 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 porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para edificar. Abandone esse arquétipo, abandone essa identidade, esse modelo que está te levando a se agarrar a um ídolo. No final, o amor vira um ídolo, uma busca insaciável por Ele. Mas Deus é amor, é nele, é nele, é nele. Eu não sei em que altura da jornada você está, mas em tudo é Cristo. Jesus, nada se resume sobre você, é sobre quem Ele é. Fique em pé nesse momento. Reclama, sai. Eu não sei do que você precisa, mas Cristo é o tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele é o primogênito da criação. É o Senhor Jesus que completa todas as coisas. Eu não sei no que está incompleta a sua vida. Assim como há incompletude ainda na minha vida, há na sua. Mas Cristo, a esperança da glória, Relamassai. Apresente para Ele quem é você. Eu não sei se você é Esaú, eu não sei se você é Jacó, eu não sei se você é Lia, eu não sei se você é Raquel, eu não sei nem se você é você, mas Cristo sabe. E quando Pedro planejava traí-lo, Ele falou: Pedro, o Senhor conhece os seus planos, o Senhor conhece o seu coração. Então abra para Ele e fala com Ele. Coloque as marcas que o amor fez em você.
fechassem os olhos por um instante. O Senhor falou algo no meu coração enquanto o pastor finalizava essa mensagem. Esse tema ele veio no meu coração logo após a Confreedom. E eu nem sabia que esse tema estava no coração do missionário para a nossa convenção. Então eu creio que Deus quer tratar algo nessa casa sobre identidade. A nossa identidade nele. Quem nós somos nele. Qual é a roupa que nós estamos vestindo? É aquilo que o Senhor tem para nós realmente? Ou é o que nós estamos tentando mostrar para os nossos pastores, para os nossos líderes, para as pessoas que lideramos? Então, eu senti algo no meu coração e eu queria que agora você esquecesse o seu título, quem é você, se você é um pastor, se você é um líder, se você tem vivido isso, se a identidade que você tem carregado não é aquela que Cristo tem para você, se você tem vestido as roupas de outras pessoas, vem aqui na frente, deixa a gente orar por você nesse momento. Entregue a tua real identidade a Cristo. Não perca isso. Se Deus falou com isso, venha, se entregue ao Senhor. Entregue quem é você a Ele. Deixe que a sua real identidade fale às pessoas. A gente tem aprendido sobre os livros, e um deles é o livro que Deus escreveu para nós. Será que a gente tem vivido o que está escrito lá? Será que o Fábio tem vivido o que Deus escreveu para ele? Ou eu tenho vivido uma história para as pessoas que me observam acharem que a roupa de santo que eu visto é a legal? Para o meu pastor me veio falar: uhul, é isso aí, filho. Será que a gente tem vivido esse momento? Faça essa pergunta a si mesmo. A identidade que você tem, a roupa que você está vestindo, é a sua ou é de outra pessoa? Ore, pergunte isso ao Senhor, entregue ao Senhor. Tua humildade colocou jardim em mim, e seu veneno